Boa noite, irmãos. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Muito feliz de estar aqui. Obrigado pelas orações. Eu pedi tantas orações essa semana. Um procedimento cirúrgico, nem precisava. As pessoas começaram a falar que eu precisava, eu acreditei e aí eu fiz. E eu vendo, graças a Deus, nós estamos aqui reunidos. O que o Senhor quer aqui nessa noite é encontrar corações férteis para gerar aquilo que Ele tem um propósito nas nossas vidas. E se eu fosse você, já começava a clamar para que Ele encontre o teu coração, porque sobre esta igreja existe uma unção que vai ser derramada, que eu não sei por onde vem, eu não sei por onde vai descer, mas a certeza que eu tenho é de que existe um Deus Todo-Poderoso, que quando você chegou, Ele já estava aqui dentro, porque hoje Ele quer operar cura, Ele quer operar maravilhas, Ele quer operar milagres, e se você se render, hoje você sai daqui mudado, sai daqui transformado, porque não é o homem que tem poder para fazer, quem tem poder para fazer continua sendo o nosso Senhor, aquele que te formou antes da fundação do mundo, aquele que olhou para você e acreditou muito mais do que quando você mesmo olha no espelho e pensa: será que eu sou uma escolha? E o Senhor me trouxe aqui nessa noite para te dizer: filho, você é a minha escolha, sim, eu te formei, eu te gerei para que você cumpra um propósito, e se você entrar no meu propósito, você vai viver o sobrenatural de Deus sobre a tua vida. E eu oro para que hoje você se renda, se entregue, porque tudo que o Senhor quer é o teu coração aqui nessa noite. Amém, irmão? Eu tenho uma certeza que, assim como eu, você também um dia pensou: eu poderia escolher muitas coisas, eu poderia escolher qualquer coisa, porque o Senhor nos permite fazer escolhas. Mas deixa eu te dizer uma coisa: toda escolha que você fez, toda escolha que eu fiz, toda escolha que nós fizemos, ela trouxe para dentro do nosso coração uma tristeza, porque não existe escolha melhor, não existe escolha maior do que escolher o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador das nossas vidas. E nós não queríamos Ele, mas a palavra do Senhor vai dizer que Ele é quem veio atrás de cada um de nós. Então abre o teu coração, porque você já descobriu que mesmo andando nos teus planos, você está inserido no plano perfeito de Deus. E hoje nós vamos caminhar nos propósitos do Senhor aqui nessa noite. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Ah, que alegria, irmãos. Eu sei que ninguém viu, mas eu sei que todo mundo sentiu que o papai está aqui nessa noite. Aleluia. Se papai está aqui no meio é porque ele veio por um propósito, irmãos. Alinhar o nosso coração com o coração dele. Nós precisamos querer estar com ele, porque quando eu estou com ele, eu entro no propósito que ele tem sobre a minha vida. E o Senhor ministrou muito ao meu coração nessa semana. O Senhor tem falado muito comigo. Eu fui conversar com uma irmã que chegou para mim essa semana, e ela falava assim: pastor, eu não sei o que está acontecendo, mas eu estou sofrendo muitos ataques. Eu falei: filha, é super normal. Ela: não, mas é diário. Eu falei: é assim mesmo, filha, isso faz parte do teu crescimento. Aí ela continuou insistindo, porque talvez eu não estivesse entendendo, e ela falava assim: mas é ataque de pessoas que são crentes. Eu falei: não, filha, não existe ataque de pessoas que são crentes, não, mas são crentes que estão me perseguindo. Eu falei: não, filha, se estão te perseguindo e dizem ser crentes, é porque essas pessoas precisam ser transformadas, porque elas dizem ser uma coisa, mas o Senhor é que precisa saber quem é que nós somos. E nós somos os filhos que o Senhor chamou para que a gente não fique guerreando contra pessoas. Nós estamos aqui porque tivemos um entendimento que a nossa luta, ela não é contra a carne, ela não é contra sangue, ela é contra principados e potestades. Aí eu mudo todo o meu foco e vou entender. Deixa falar de você, irmãos. Porque quem está precisando de mudar, quem está precisando morrer, é quem fala de você. Quem está precisando nascer de novo é quem tem acusado, é quem tem falado que você não vai chegar no lugar que o Senhor já disse: esse aqui
já chegou aonde eu quero, porque o Senhor não fica falando o que vai fazer. Nós servimos um Deus que já disse: eu vou fazer grandes coisas na tua vida, e só pode fazer grandes coisas na nossa vida aquele que é o Todo-Poderoso, aquele que pode tudo, aquele que tem o poder para fazer muito mais do que pedimos e pensamos, porque ainda que eu queira pensar coisas grandes, o Senhor tem planos muito maiores para a nossa vida. Então deixa eu te dizer uma coisa: deixe embora quem o Senhor está querendo ir embora, porque quando Pedro lançou as redes debaixo de uma autoridade chamada Jesus, e ele disse: Pedro, lança as redes do outro lado. Aí o Senhor começou a ministrar, porque quando o Senhor quer exaltar o teu nome, o inimigo vai tentar se levantar. Mas o barco que Jesus chamou Pedro, estava Pedro e Jesus dentro do barco. Então se você só precisa permanecer no barco, porque Deus quer exaltar o teu santo e grandioso nome. E quando Pedro ele joga as redes, mesmo estando descrente, mesmo não acreditando tanto, pois ele mesmo disse: Senhor Jesus, eu vou jogar sobre a tua palavra. Deixa eu te dizer uma coisa: não joga porque o homem mandou você jogar, joga porque Jesus disse: pode jogar, porque quando você puxar, quando você recolher, quando ela chegar dentro do barco, você vai ver o que eu vou fazer dentro da tua rede. Aí o Senhor falou comigo: filho, imagina que se eu tenho o poder para fazer na rede, o poder que eu tenho para fazer na vida de todo aquele que eu escolhi com um propósito. Deixa eu te dizer uma coisa: o Senhor quer fazer dentro de nós, o Senhor quer fazer através de nós. Só que tem muita gente que quando vê a rede subir, fica preocupado com um peixe que não quis ficar dentro da rede. Deixa eu te dizer uma coisa: Pedro só cuidou das redes quando ele colocou dentro do barco todos os peixes. E a colheita foi tão farta, mas foi tão farta, mas mesmo assim não roubou os olhos de Pedro, porque ele já havia visto que dentro do barco tinha muito peixe, mas tinha uma presença, tinha um homem diferente, tinha um que tinha o poder para fazer tantas coisas, que o peixe passou a perder o valor mediante a grandeza do seu Senhor. E deixa eu te dizer uma coisa: nós servimos um Deus que tudo pode. Então deixa os outros falar que estão acontecendo coisas lá fora, porque aqui dentro de nós não tem espaço. Porque Paulo, ele era sim um perseguidor da igreja, ele fazia muitas coisas com a sua própria vontade, mas houve um dia que aquele mesmo homem também disse: não vivo mais eu, mas Cristo, ele habita em mim. Igreja, nós precisamos fazer com que o Senhor tome todos os lugares dentro de nós e também dizer: não vivo mais eu, mas Cristo também vive dentro de mim. Aleluia. Amém, irmãos? Eu queria te convidar a abrir a tua Bíblia, Provérbios 19, versículo de número 21. Toda vez, irmão, que alguém estiver se levantando contra você, fica tranquilo. É Deus te levando para um outro nível. É Ele pegando pela sua mão e falando: filho, não dá mais para você andar nessas águas, porque já ficaram muito rasas para você. E quando você pensar que vai bater um desespero, uma preocupação, porque as águas são profundas, não queira nem tentar nadar, igreja. Perca o controle, porque quem controla a tua vida chama-se Jesus Cristo de Nazaré, que numa cruz ele permitiu, ele aceitou levar sobre ele toda enfermidade, todo medo, e o verdadeiro amor ele lança fora todo medo. Amém, irmãos? Então só seja dependente daquele que comprou você com um preço precioso. Nós estávamos na mão do inimigo e o nosso Senhor Jesus nem precisava pagar, mas ele é um homem tão justo que ele pagou o que devia. E nós como crentes, nós precisamos honrar o nome daquele que nos comprou. Devendo, pagamos. Se a gente pediu, a gente entrega. Se nós achamos, a gente devolve. Nós somos os crentes que precisamos andar realinhado com Deus. Porque se está todo mundo fazendo errado, nós temos uma oportunidade viva e rica. Nós vamos fazer aquilo que agrada o coração de Deus. Amém, irmãos? Então não é o que os outros estão fazendo, é aquilo que o Espírito Santo está lá no céu intercedendo por nós com gemidos e inexprimíveis, dizendo assim: filho, está difícil,
fica tranquilo, porque eu ainda continuo dando refrigério sobre a tua vida. Eu cheguei aqui, irmão, cansado, sobrecarregado. Eu falei, Senhor Jesus, vem cá. Eu dei um abraço nele e falei assim, olha, toma toda a minha ansiedade, toma todo o meu peso. E é isso que você também precisa dizer, Senhor, eu cheguei aqui cansado, sobrecarregado, e eu estou sem coragem de te entregar. Deixa eu te dizer uma coisa, se você não consegue entregar para Jesus, você vai entregar para quem? Entrega para Ele. Ele sabe o que Ele quer fazer na tua vida. Amém? E o Senhor está falando tantas coisas no meu ouvido, eu preciso falar com a igreja. Estava aconselhando um casal ontem. Eu falei tantas orientações. Eu falava, minha esposa falava. E quando eles estavam indo embora, eu falei assim, filho, deixa eu te dizer uma coisa. Se vocês querem levar uma vida alinhada com Deus, sejam bem-vindos. Mas se vocês quiserem continuar levando a vida de qualquer jeito tem muita igreja aí para te receber e você pode ir. Você vai para casa e você ora. E se você decide, se você quer continuar andando aqui, porque é uma decisão de escolha, porque o Senhor falou para mim assim, filho, não aprisiona as minhas ovelhas. Porque todo aquele que aprisiona também é prisioneiro do inimigo. Então nós vamos andar na liberdade, sabendo que as ovelhas são do Senhor e que Ele só nos deu é para cuidar, é para amar, é para poder perdoar, é para poder proteger. E nós estamos aqui com o mesmo intuito. E hoje, quando eu desci, eu fui rodeado por homens e mulheres que intercederam pela minha vida. Nem Jesus, que pediu para os seus discípulos, orem por mim. E Jesus disse, vocês não podem orar por mim nem por uma hora. Ei, olha o que Deus está fazendo na tua vida. Você se colocou na disposição para orar, e o Senhor entregou uma autoridade na tua mão, sem que você veja, porque o Senhor chegou aqui primeiro, e tudo o que aconteceu aqui antes, Ele recebeu primeiro, porque essa é a verdadeira entrega que nós precisamos ter. Irmãos, hoje é noite de cura. Existe uma unção de graça que você não vai mais conseguir entender mais nada. Mas você vai querer agora estar na presença dele todos os dias. E como é bom, irmãos, estar na presença do Senhor. Você sabe o que eu aprendi com isso? Eu vivi em muitos planos, mas para eu me manter no propósito, só existe uma coisa que eu tenho que fazer: é andar com o dono do propósito. Às vezes a gente pensa, poxa, mas ter propósito é tão pesado. Não é para você carregar o propósito. O propósito é Deus que carrega por você. O propósito é Ele te chamando, filho, vem para perto de mim, porque eu sou o teu propósito. E quando eu tenho entendimento de que Jesus, Ele é o meu propósito, todas as coisas colaboram, contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor de todo o coração. E Ele também diz, filho, passa a me procurar de todo o teu coração, porque quando tu me encontrar, é porque você já me adorou de todo o teu coração. Vamos sair do que é superficial e adentrar no lugar que a gente não sabe aonde vai parar, mas vai ser o encontro que você vai ter com o teu Senhor. E quando você encontrar com Ele, é Ele que vai celebrar uma vitória, porque o tempo todo foi o desejo do Senhor, foi a vontade de Deus. Tomara que o meu filho continue me procurando, porque eu quero me revelar para Ele, eu quero mostrar para Ele quem é o seu Senhor, quem é o teu Deus, quem é o teu Pai. E quando eu tenho a certeza de que eu me encontrei com o meu Senhor, tudo perde o sentido. Nada mais tem valor, porque eu encontrei por aquele que queria ser encontrado por mim. Então eu penso, eu sou muito importante, eu sou muito precioso para quem? Para Ele. Sabe o que o Senhor manda te dizer? É na simplicidade que você acha Ele. A soberba. Agora vai mansinho. Chega mansinho perto do Pai. E de repente você será abraçado por Ele aqui nessa noite. É tudo que o Senhor quer, é abraçar os seus filhos. Lembra daquele homem que colocou... Deixa eu ver o versículo, depois eu vou dizer que eu não preguei. Diz assim, ó: é da natureza humana fazer planos, mas o propósito do Senhor prevalecerá. Nós estamos tudo na tradução da NVT, amém, irmão? Amém. Direção linda que o Senhor nos deu. Diz
de todo mundo falar a mesma língua, e isso é profético, porque nós estamos num ambiente de glória. Então eu tenho que ter uma voz que alcance o coração do meu Senhor. Nós vamos falar a mesma linguagem aonde nós estivermos. Quando tivermos uma oportunidade, nós saberemos que a tradução que nós vamos usar é: Jesus Cristo é o nosso Senhor. Jesus Cristo é aquele que me levou para os seus caminhos, e se eu me mantiver nos seus caminhos, eu encontrei o propósito. Amém, irmão? Glória a Deus. Aleluia. Me ajuda aí, gente. Glória a Deus. A única coisa que eu não queria, irmãos, a única, era ter um encontro com Jesus. Estou falando do meu coração. Ele foi a minha última escolha, a minha última opção. Mas quando ele se revelou para mim, eu descobri que eu sempre tive um pai. Eu sempre tive alguém que queria que nós fôssemos íntimos e encontrados um com o outro. E essa semana minha esposa viajou. E aí, uma noite, o Ezinho dormindo do meu lado, eu também dormindo, mas eu senti meu pai chegando. E ele me abraçava pelas costas e ele dizia assim: filho, eu sempre estive contigo. Isso não anula a palavra de Jesus, porque ele disse: eis que eu estarei convosco todos os dias. Sabe aquele dia difícil? Sabe aquele dia que deu tudo errado? Ele estava lá vendo tudo. Ele estava lá com você também do teu lado. Filho, fica tranquilo, porque está dando tudo errado aqui. Mas quando eu libero uma palavra a teu respeito, tu vai viver o sobrenatural de Deus. Tu vai dar testemunho. Eu estava num lugar, eu não tinha por onde sair, eu estava cercado por todos os lados. Aí eu me lembrei que o meu socorro, ele vem do céu, ele vem do alto. Deixa eu te dizer uma coisa: está faltando você gritar um pouquinho mais alto. Está faltando você se lembrar que lá no Salmo 40, a palavra do Senhor vai dizer que: e o Senhor inclinou para mim os seus ouvidos. E quando o Senhor se inclina para um homem, quando o Senhor se inclina para uma mulher, ele fala assim: esse aí, eu vou tirar do lamaçal do pecado, da sujeira, porque eu tenho poder para purificar aquilo que se sujou. Sabe por que ele tem poder para te limpar? Porque ele é o teu pai, foi ele que te formou, e ele não leva em consideração o tempo do erro que você cometeu. Porque Davi, quando ainda era rei, ele colocou os seus planos. Ele era rei e ele quis viver os seus planos, amém, irmãos? E toda vez que você pensar em viver os teus planos, você vai errar. Davi já era o rei, mas quando ele viu Batseba, ele pensou nos seus planos e ele errou. Mas olha o Deus que tu serve. Davi, quando reconheceu que errou, ele não foi para outro lugar, ele voltou para o propósito. Senhor, errei, pequei contra ti, preciso da tua ajuda. Mas sabe o que tem acontecido muito? Pessoas estão errando, pessoas estão pecando e estão indo embora, se aconselhar com pessoas que vão dizer a mesma coisa. Fica tranquilo, Deus é amor. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus é amor, mas é fogo consumidor. Deus, ele é misericordioso sim, porque a palavra dele diz que ele é riquíssimo em misericórdia. E tem gente aqui precisando se colocar num lugar de misericórdia, porque a gente muitas das vezes fica pensando: o Senhor não vai vir hoje, ele não vai vir amanhã, e quem sabe o Senhor já não está sobre esta igreja para dizer: hoje eu vou arrebatar, hoje eu vou levar. E tem muita gente pensando: um outro dia eu volto. O filho pródigo, ele levou um plano para a sua cabeça. Ele resolveu: eu quero fazer os meus planos. E ele chega para o seu pai e pede tudo que lhe é de direito. E um pai correto, um pai honesto, ele dá tudo o que você tem direito. Então fica tranquilo, porque se tu tem pedido alguma coisa para o teu Deus, na hora certa, ele vai te dar, ele vai te entregar. Ele tem as promessas que vão se cumprir sim sobre as nossas vidas. Mas talvez se você pegar algo com um homem, você não vai ter coragem de voltar, porque o homem não tem perdão para te dar. Mas quando você volta para o Senhor, ele diz: filho, eu já estava te esperando há muito tempo, porque as vestes já estavam prontas, o anel também já estava pronto, ele só deu ordens para que pegue o anel. Deixa eu te dizer uma coisa:
Prepara só o anel, porque o teu filho volta para casa. Prepara o anel. Ah, mas o meu filho está nas drogas. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. O teu filho pode até estar nas drogas, mas tem um todo-poderoso lá do lado dele dizendo: filho, eu ainda continuo no controle de todas as coisas. O inimigo pode até achar que já te levou, ele pode até achar que já te roubou, mas você continua tendo o dedo. Então a tua obrigação é: prepara o anel. Aleluia. Prepara a roupa. Prepara o meu filho. Não fica só lamentando, murmurando. O meu filho era bonzinho, ele se perdeu, como um dia nós também nos perdemos. Mas um dia o Senhor liberou uma fome. E nós precisamos ter fome, irmãos, de querer comer Jesus. Porque tem muita gente que está com fome, está com medo e não quer voltar para a presença. Porque o Senhor me revelou algo tão profundo. Porque Ele disse que quando chegou uma fome lá, o seu filho caiu em si. Mas deixa eu te dizer uma coisa. A palavra do Senhor vai dizer que os porcos estavam se fartando. Deixa eu te dizer uma coisa. Sabe por que muita gente está lá no mundo? Porque enquanto tem comida para porco, o filho não volta. Porque nós não somos filhos de porcos. Nós somos filhos de herdeiros, de promessas a se cumprirem nas nossas vidas. Então quando eu vejo estão dando comida para porcos, eu posso logo perceber: aqui não é o meu lugar. Eu preciso voltar para casa. Só que voltar para casa muitas das vezes parece ser difícil, mas você já está aqui dentro. Aleluia. Foi difícil você entrar, irmãos. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Hoje Deus quer restaurar a paternidade entre você e Ele aqui nessa noite. Ah, mas eu fiquei tanto tempo fora. Ele não leva em conta o teu tempo que você ficou lá fora. Porque quem te trouxe aqui dentro foi o teu próprio Pai. É Ele quem convence o homem e a mulher do pecado. É Ele que tem o poder de falar assim: filho, eu vou mudar a tua história. É só você parar de viver os teus planos e adentrar no meu propósito. E deixa eu te dizer uma coisa. Você não consegue entrar no propósito. Você já nasceu dentro do propósito. Aleluia. Glória a Deus. Nós não vamos querer arrombar uma porta para entrar no propósito. Não queira pregar se Deus não te chamou para pregar. Não queira ser uma coisa que Deus não te chamou para ser. Mas aquilo que Ele falou: filho, faz isso aqui. Faz como se fosse para Ele, não para agradar homens. Semana passada, no culto de quinta-feira, eu vi um menino catando todas as sacolas de lixo, de café, do banheiro. Eu falei assim: ele não viu o que eu vi. Mas não importa só se eu vi. O importante é que Jesus já viu o poder sendo derramado sobre a vida daquele que serve com alegria no coração no templo do Senhor. E aí deram aula no domingo no Kids. A pessoa talvez nem saiba que eu sei. Depois que ele deu a aula, ele varreu todo o ambiente, preparou para o próximo. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus se entregou numa cruz, se entregou para o próximo. E Ele falou assim: filho, faça discípulos. Se você entender para onde Deus está te movimentando, se você entender para onde Deus está te levando, você vai ter um sentimento: eu estou dentro de um propósito e eu não posso parar. Eu estou vivendo para o meu Deus que me chamou e eu é que agora não quero parar. Mas as setas estão vindo. Deixa eu te dizer uma coisa. O Senhor, Ele é escudo daqueles que o adoram. Ele é escudo daqueles que o clamam em todo o tempo. Deixa eu te dizer uma coisa. Cada flechada que nós tomamos, nós nos tornamos mais fortes. Vai chegar um ponto que a flecha vai perder até a força, porque não vai te encontrar mais. Porque o Senhor manda te dizer: você está debaixo do meu esconderijo secreto. Sou eu que te guardo, sou eu que te cuido, sou eu que faço todas as coisas na sua vida. E eu só espero que você reconheça que não é pela força do teu braço, é poder de Deus sobre a tua vida, é poder de Deus fazendo com que tudo esteja acontecendo. Ah, mas as pessoas vão falar. Deixa eu falar, irmãos. Sabe por quê? Lá em Jeremias 29:11, a palavra do Senhor diz que Deus, o teu Pai, que vem em secreto, Ele diz assim: eu sei os planos que eu tenho a teu respeito, filho. Então não escute muito o homem, escute a voz daquele que já liberou uma sentença lá no céu. Esse aí, eu vou mudar a história. Então quando eu entro num texto como esse, que a natureza do homem ela é boa em fazer planos, e aí eu te pergunto: quantos planos você já não fez?
pode dizer que todos os planos foram frustrados, que todos os planos que você idealizou, todos deram errado. Mas o plano de servir a Deus, de entregar a tua vida para Ele, te inseriu dentro do propósito dele. Se você permanecer fiel a Ele, você vai ver o que Ele vai fazer através de você. Nós somos uma geração, irmãos, eleita. Sabe o que é isso? Ninguém ficou votando em nós, não. Nós já descemos do céu carimbados pelo fogo, pela mão do nosso Senhor. E ainda que eu ande em vales tenebrosos, escuros, perversos, 1000 cairão ao meu lado, irmãos, e 10.000 à minha direita, mas se eu me mantiver no caminho junto com Ele, nada nos será atingido, nada nos fará mal. Então deixa eu te dizer uma coisa: Jesus ainda é e sempre será o caminho, a verdade e a vida. Não dá mais para nós darmos uma fugidinha no mundo, querendo conquistar as coisas do mundo, porque isso é um laço do passarinheiro. E quando a gente tenta conquistar as coisas do mundo, e a gente vai achando que está conseguindo, a gente só chega a uma conclusão: o mundo me conquistou. Não queiram ser conquistados pelo mundo, uma vez que nós fomos comprados pelos céus. O nosso passaporte está preparado. Jesus já disse que tem lugar para todo mundo. Então não se preocupe se tem muita gente subindo, queira atrair mais gente para levar com você, porque quando nós chegarmos na presença do Senhor, Ele vai perguntar: meu filho, o que você fez? E você poderá dizer: Senhor, o Senhor mandou jogar a rede do outro lado, o Senhor não lembra? Eu joguei e aconteceu um milagre tão incrível, mas o milagre não me tirou do propósito, Senhor, porque eu deixei todos os peixes no barco e eu segui ao Senhor Jesus de todo o meu coração. O propósito de Levi era cobrar impostos. E ele era bom. Já reparou que quem é bom permanece no seu emprego? Já reparou que quem faz mais ou menos também, nem o patrão quer? Imagine como a gente não deve ser para Deus. Se para o homem eu sou bom, para Deus eu tenho que ser perfeito. E ainda que eu não seja perfeito, eu andando com aquele que é perfeito, Ele endireitará as minhas veredas. E eu andarei em lugares com pastos verdejantes. Aí eu vou andar em paz. Porque a palavra do Senhor diz que Ele é o teu pastor. E nada nos faltará. Então eu não corro atrás de nada. Porque o meu pai me ensinou: filho, só fica parado andando comigo, porque as minhas bênçãos te alcançam. As minhas bênçãos te acompanham. As minhas bênçãos vão fartar os teus celeiros, porque eu sou o teu Deus. Igreja, nós estamos num período difícil, sim ou não? Sim ou não, irmão? Sim. E isso tem que ser maravilhoso para nós, porque isso aponta para uma volta perfeita, que será nos céus, e Ele vai levar a sua igreja. Deixa eu te dizer uma coisa: o Senhor só tem uma igreja. A igreja é de Cristo, e nós fomos inseridos nesse plano perfeito. Pedro era um pescador. Amém? Sua profissão, seu trabalho, seu emprego, ele pescava peixes. Esse era o plano dele. Qual era o propósito de Deus? Esse aqui: será um grande pescador de homens. Entenda a diferença? Plano, propósito. No plano, eu vou com a minha mão. No propósito, eu ouço a voz de Deus. No plano, eu faço do meu jeito e já sei, não vou pescar nada. Mas no propósito, se Ele mandou, eu só obedeço. E eu vivo de milagre. Eu recolho o milagre. E ainda que eu venha trazendo a rede, vendo muito peixe pular, porque nem todo mundo vai querer ficar dentro da rede que o Senhor lançou. Mas você também não vê o Senhor falar: Pedro, esvazia a rede e volta para pegar aquele que não quis vir. Deixa eu te dizer uma coisa: se não quis vir, não perde tempo com quem não quer estar aqui dentro. Se não quis vir, não perde tempo com quem não quer estar aqui dentro. Se possível for, ame ao próximo, ore pelo próximo, abençoe o próximo. Porque ainda que o próximo não te dê nada, a palavra do Senhor diz que tudo aquilo que você plantar, você certamente colherá, porque é uma promessa de Deus sobre as nossas vidas. Então eu só planto, porque a colheita ela já é certa na vida daquele que crê que se eu plantei, eu vou colher.
E eu espero que nós possamos escolher aqui nessa noite uma semente que há dentro dos nossos corações para mudar aquilo que eu fazia, para viver aquilo que Ele quer que eu viva para Ele. Aleluia. Tem só 20 anos que eu cheguei nessa cidade. Está ali meu sogro, minha sogra. Eles acompanharam desde o início o quanto foi difícil. Mas eles também reconhecem, se não fosse Deus na tua vida, deixa eu te dizer uma coisa, as pessoas precisam olhar na vida de vocês e falar assim: se não fosse Deus na tua vida, Renan, hoje você não estaria cuidando de tantas pessoas. Se não fosse Deus na tua vida, filho, você ainda estaria lá no lugar de onde eu te encontrei. Em Deuteronômio 6, versículo acho que 8, 10, a palavra do Senhor vai dizer que é para nós tomarmos tanto cuidado para não voltarmos a fazer as coisas como sendo o nosso plano, porque se a gente vai para o plano, a gente perde o propósito, mas se a gente fica no propósito, a gente lembra: poxa, quando eu fui encontrado pelo Senhor, estava difícil, eu estava prisioneiro, eu vivia no Egito, mas Ele me colocou em liberdade e tudo na minha vida prosperou. Aí Ele diz assim: nunca te eleve o coração e te esqueça que fui eu quem te fiz na tua vida. Não tira o pé do chão, mantenha o joelho no chão, agradecendo a Deus por todas as coisas. Veja, você está preparado para cuidar de 2.000 pessoas, 3.000 pessoas? Então começa a preparar, porque Deus, Ele vai fazer acontecer o impossível nessa cidade. E Ele escolheu um povo chamado Israel, e que naquela época ele era o menor povo. Tinham muitos outros povos, tinham muitos povos gigantes. Deuteronômio, não, eu esqueci, mas está lá na Bíblia. Ele fala que o Senhor escolheu o menor povo. E Ele fala: olha, quando vocês começarem a conquistar essas cidades, se levantarão 7 grandes nações, mas vocês vencerão. Uau! Como pode? Bem-vindo ao sobrenatural de Deus. Mas nunca pense: eu destruí os exércitos, porque o nosso Senhor, Ele é o general de guerra. É Ele que vence todas as suas batalhas. Mas não queiram se dividir entre 2 deuses. Está ficando vergonhoso nós falarmos que somos crentes aqui dentro e levarmos uma vida lá fora de qualquer jeito. Eu vou para a internet mostrar aquilo que eu estou fazendo, e aquilo que tu está fazendo na internet não agrada nem quem está do teu lado, mas você não consegue ouvir, você não consegue ver. Pastor, tem alguém na Bíblia que fazia algo que achava que estava certo? Claro que tinha. Saulo, ele colocou na sua mente um plano: eu vou perseguir, eu vou destruir. E repara, de todo aquele que pensa em destruir, ele recebe a aprovação dos outros. Reparou? A palavra do Senhor vai dizer que Saulo, ele tinha cartas com a autorização para fazer aquilo que era o plano dele. E sabe como ele fazia? Muito bem feito. Até um dia que num caminho chamado Damasco, desceu do alto. Repara, irmão, de onde vem o nosso corpo. Repara de onde vem tudo que a gente precisa. Essa semana eu tinha um sonho, eu postei lá no grupo da igreja. Também que era um sonho. Eu fui por um caminho, tinha uma barricada, 4 motos, todo mundo armado. Quando eu vi no caminho, eu falei: não vou. Eu tentei voltar, o caminho de cá estava pior. Aí eu lembrei, o meu socorro, ele ainda continua vindo do alto. Não tenha medo do que o inimigo pensa em fazer, porque a palavra do Senhor vai dizer que o inimigo, ele está preparando dardos inflamados, mas o Senhor tem poder para anular todos os dardos inflamados que o inimigo tentar projetar sobre a tua vida. Mas eu preciso estar inserido no propósito, porque aí você não precisa nem lutar. Você vai ver, estava difícil, mas soprou um vento forte aqui. Eu estou tão renovado, eu estou tão revigorado, e isso é poder de Deus. E Paulo, ele continua fazendo aquilo que ele achava que era certo. Mas sabe o que mudou a vida de Saulo? Não foi o encontro com Jesus, foi ele ser levado para uma rua chamada direita, e lá ter se prostrado 3 dias estando cego. Ali ele começou a pensar:
Eu estava fazendo tudo com a força do meu braço, mas o encontro me levou para o propósito. E quando Deus entendeu que ele estava no propósito, Deus dá uma ordem para Ananias. E Ananias, cheio de medo, questiona o Senhor: mas Senhor, sabe o que Ananias ouviu? Vai, porque este aí é vaso de honra para mim. Aleluia. Mas ele era um perseguidor da igreja, mas ele só estava fora do propósito porque fazia as coisas do seu jeito. Quando o encontro veio, a revelação surgiu, ele percebeu: eu estava fazendo tudo certo. Mas isso não só resolve, irmãos, precisa de uma decisão. Porque Deus revela que tu está fazendo errado. Deus revelou para mim. Não será diferente na vida de nenhum de nós aqui. Mas cabe a mim e a você decidir: ou eu volto a fazer as coisas que eu fazia com a minha mão, ou eu vivo inserido no propósito de Deus. E quando Paulo recebe uma oração, cai dos seus olhos as escamas. Tem escamas que Deus quer remover dos nossos olhos aqui hoje. Aleluia. Sabe por que eu digo do nosso? Porque eu também preciso enxergar mais a grandeza do poder do meu Senhor e Salvador. Porque nós estamos sendo conduzidos para um propósito. E a palavra do Senhor diz que eu sou a luz desse mundo. Então nós fomos encontrados em trevas. E sabe por que muitas das vezes as coisas ficam difíceis? Porque o Senhor, que é a luz, Ele está numa direção e você estava em outra. Vai se perder da luz, mas deixa eu te dizer, ainda há esperança para a árvore que foi cortada. Amém? Imagina se você se reposicionar hoje diante de Deus. Se Ele é a luz, irmãos, eu vou andar somente com o Senhor Jesus. Enquanto você andava no mundo, nós tínhamos muitos amigos, mas eles só falavam das coisas do mundo. E as nossas amizades foram diminuindo, foram reduzindo. Isso é propósito de Deus, amém? Ele quer que você seja única e exclusivamente propriedade exclusiva do Deus Todo-Poderoso. Aí você vai viver o propósito de Deus e vai ver o sobrenatural de Deus acontecendo na tua vida. Mas pastor, eu entrei aqui hoje, eu tive muitos planos, muitos projetos, deu tudo errado, portas se fecharam, eu fui rejeitado, eu fui abandonado, disseram até que eu não ia dar em nada. Está tudo bem, irmão. Era Deus alinhando você para o tempo chamado hoje. Amém. A porta que se fechou era Deus te trazendo para a porta que está aberta ainda. Ainda tem uma porta aberta. E o Senhor diz assim: eis que eu bato. Se você abrir o teu coração e deixar eu entrar, você ceiará comigo. Existe já uma mesa preparada. Eu já me vejo sentado nele, porque Paulo diz que nós já estamos assentados nas regiões celestiais. Então não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Uau, isso é uma revelação, irmão. Se a palavra diz que o Senhor está assentado à direita de Deus Pai, e Paulo diz que dentro dele já não habita mais ele, mas sim Cristo habita em mim, significa que eu não sou mais daqui. Então eu não vivo mais os planos da terra, eu vivo o propósito de Deus. Mas e se até aqui deu errado? Deus vai começar uma nova história sobre a tua vida. Mas pastor, eu já tenho uma idade. Josué disse, Caleb que disse, os dois disseram: eu estou jovem e forte e revigorado como um menino. Um homem de 80 anos, na presença de Deus, vai voar nas asas do Espírito, vai andar sobre cavalos de seus pés, não cansarão, porque o chamado vem daquele que te sustenta, daquele que pega na tua mão. Filha, está difícil lá em casa, convida Jesus e tenha uma vida com Deus, que no momento certo ele aparece como apareceu para Paulo e fala: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Mas ele não correu de Jesus. Sabe por quê, irmãos? O encontro marcou.
mostrou para aquele homem quem era o Senhor. Ele falou: Senhor, nós já fomos encontrados por Ele. Não dá mais. Ei, vamos ser verdadeiros adoradores de Cristo. Podemos montar um exército sabendo que é Ele o general, e que a gente só vai obedecê-lo em tudo e para tudo, com uma garantia, uma certeza de que nós vamos herdar uma promessa de viver a vida eterna. Eu não sei se eu estou pregando, eu queria que você se colocasse sobre os teus pés, porque eu sei que tem gente que está vivendo uma vida que não é a vida que Deus quer, não é a vida que Deus te projetou para você viver. Mas talvez você possa estar pensando: mas pastor, a minha vida já está assim há tanto tempo que eu me acostumei. Mas Deus não se acostumou em te ver desse jeito, e Ele quer mudar a tua história. Mas uma vez que Paulo, Pedro e esses homens da Bíblia perceberam o seu chamado e perceberam o que Deus estava fazendo, e a gente pode perceber que a vida desses homens tinha uma coisa em comum. Pedro tinha uma coisa em comum, Saulo tinha uma coisa em comum, Davi também tinha uma coisa em comum, nós também temos uma coisa em comum. Nós fomos inseridos dentro do propósito dele. Nós não pedimos, foi favor imerecido sobre nós. Então nós vamos honrar o nome do Senhor por onde a gente for, por onde a gente passar. Por quê? Por causa do propósito. Nós precisamos aprender a guardar o propósito. É por isso que Deus fala assim: filho, dá-me o teu coração. Ele não quer o teu dízimo, ele não quer a tua oferta. Mas quando você entende que você precisa dar o teu coração para Ele, aí Ele falou assim: filho, eu cuido de tudo. Só volta para casa. O pai, quando recebeu o filho pródigo, você não vê na Bíblia ele falar assim: mas você gastou tudo. O pai já sabia, irmão. Mas enquanto o filho foi, o Senhor gerou muito mais riqueza dentro daquele coração. Porque quando o filho vai, ele pode ter certeza. Se você serve um Deus que é o Todo-Poderoso, o Senhor traz para dentro da tua casa aquele que já perdeu a esperança. Eu não conheço outro Deus. Eu não conheço. Eu queria orar pela tua vida. Abre uma luz aí para mim, Ana. Se você sentir no coração que precisa de um toque